Olá, boa tarde. A partir de agora você fica atualizado com notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira, dia 18 de maio. Começamos essa edição com uma informação divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O desemprego no Brasil aumentou no primeiro trimestre do ano em relação aos últimos 3 meses do ano passado. A taxa subiu em 16 das 27 unidades da federação, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Trimestral. O IBGE informou que o percentual subiu para 8,8%, o que equivale a 9.400.000 pessoas sem vaga no mercado. Mesmo assim, é o menor patamar dos últimos 8 anos para o período. A alta é comum no começo do ano, principalmente por causa do desligamento de funcionários admitidos para vagas abertas pelo comércio no final do ano. A situação piorou em 15 estados e no Distrito Federal. O desemprego aumentou principalmente no Nordeste. Nas outras unidades da federação ficou estável. As mulheres, os pretos e pardos são as que enfrentam maiores dificuldades para conseguir uma colocação. No primeiro trimestre, havia 2.200.000 pessoas que estavam procurando emprego há mais de 2 anos. Um dos motivos que explicam a taxa de quase 40% da população ganhando a vida no mercado informal. E quem conseguiu registro em carteira manteve a média salarial de R$ 2.880 por mês. Um rendimento estável. O pagamento do Bolsa Família de maio começou a ser feito hoje. Assim como em março e abril, também será pago o adicional de R$ 150 por criança de até 6 anos. Com o valor mínimo de R$ 600, o valor médio depositado para as famílias será de R$ 672,45, o maior da história, segundo o governo. O novo adicional vai começar em junho. Famílias com crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos e ou gestantes receberão mais R$ 50. E neste mês não há pagamentos do auxílio gás. A próxima parcela do benefício, que é bimestral, cai em junho. No total, 21.250.000 famílias receberão Bolsa Família esse mês, que somam 14 bilhões e 100 milhões de reais. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o programa incluiu mais de 1 milhão de famílias desde o seu relançamento. A Marisa anunciou o fechamento de 91 lojas consideradas deficitárias, ou seja, que podem provocar prejuízo, como parte de um plano de recuperação da geração de caixa e rentabilidade da empresa. 25 lojas já foram fechadas entre março e abril e outras 26 serão ao longo de maio. A empresa também afirmou que renegociou dívidas com 90% dos fornecedores e 65% dos proprietários de imóveis. A dívida líquida gira em torno da casa dos 461 milhões de reais, segundo o balanço do primeiro trimestre. Os motivos apontados como fatores para as medidas de recuperação estão no cenário macroeconômico adverso, as importações ilegais sem a devida tributação e as elevadas taxas de juros. Contudo, a avaliação é de números positivos no primeiro trimestre de 2023 na operação de varejo, com crescimento de 1,3% na receita líquida, em comparação com o mesmo período do ano passado, de 440 milhões e meio de reais. A empresa ainda disse que teve um melhor desempenho nas vendas em lojas físicas, com crescimento de 5% no faturamento, mesmo com fechamento de 14 lojas entre dezembro de 2022 e março de 2023, mas que apresentou queda de 32,5% no faturamento das vendas pelo canal digital, com receita bruta de 43 milhões e 100 mil reais entre janeiro e março deste ano, contra 63 milhões e 800 mil no primeiro trimestre de 2022. Esses números, somados ainda com a redução de receita na operação do M-Bank, ligeira queda em despesas operacionais e aumento do custo de produto, o resultado final foi um prejuízo líquido de 148 milhões e 900 mil reais, valor 64,2% maior na comparação com o mesmo trimestre de 2022.
O consumidor brasileiro mudou a tática, está adiando as compras nos grandes supermercados para esperar a queda nos preços. A expectativa é conseguir comprar mais daqui a algum tempo com o mesmo volume de dinheiro. Uma prática que geralmente dá certo para quem vai encher o carrinho. Já para quem vende, o momento não é muito bom, não. Esses grandes supermercados que vendem para empresas e pessoas físicas, chamados atacarejos, registraram queda nas vendas de 4,8% entre abril e maio até o dia 7 aqui em São Paulo. Lá no Rio de Janeiro, o recuo foi de 5% no mesmo período. E uma das razões para essas baixas seria a deflação de alimentos, que estima-se estar em 7% em 12 meses, com queda maior em alguns produtos centrais da cesta básica. Como explica esse economista com quem eu conversei? Veja. O atacarejo, ele possibilita você comprar tanto no atacado quanto no varejo. E se você sabe que o preço do produto, ou do bem, ou do serviço, etc., vai cair e que a tendência é de continuar caindo por causa, principalmente, da guerra da Ucrânia, que ela vai continuar, então o preço do fertilizante vai continuar caindo, então o preço de produção de alimento vai continuar caindo, então o preço do alimento vai continuar caindo, você posterga essa compra. Ao postergar essa compra, o preço dos alimentos acabam caindo cada vez mais para você tentar continuar essa venda. Esse é um dos principais motivos em relação à deflação que acaba impactando a venda no atacarejo. Porque antigamente você comprava todo dia, na nossa época. Hoje, se você está vendo que a inflação, ao invés de aumentar de alimentos, vai cair, você posterga 1, 2, 3, 4, 7, um mês a sua compra para tentar comprar mais barato lá na frente. Então, esse é um dos principais motivos que o atacarejo acaba sendo prejudicado, mas a população acaba sendo beneficiada com preço mais baixo por causa do preço dos alimentos sendo mais baixo. É isso aí. E a concorrência entre lojas das próprias atacadistas seria aí outra razão para a queda nas vendas dos atacarejos. Hoje, no Brasil, há mais de 2.000 estabelecimentos com esse perfil. O Ministério da Saúde confirmou a notificação de um caso suspeito de gripe aviária em humano em Vitória, capital do Espírito Santo. O paciente é um homem de 61 anos que trabalha em um parque onde foi encontrada uma ave com resultado positivo para a doença. Ele apresenta sintomas gripais leves, está em isolamento e é monitorado por equipes de saúde do município. A pasta informou que amostras do paciente suspeito e de outras 32 pessoas que também trabalham no parque estão em análise no Laboratório Central de Saúde Pública do Estado. O Ministério ressalta que não foram registrados casos confirmados de influenza aviária em humanos no Brasil. A transmissão da doença ocorre por meio de contato com aves doentes, vivas ou mortas. E de acordo com o que foi observado no mundo, o vírus não infecta humanos com facilidade. E quando isso ocorre, geralmente a transmissão de pessoa para pessoa não é sustentada. A partir do dia 1º de janeiro de 2024, o estado norte-americano de Montana não irá permitir o uso do TikTok. Ou seja, as lojas virtuais não poderão mais disponibilizar o aplicativo para download. Em nota pelo Twitter, o governo do estado disse que a decisão é para proteger os dados pessoais e privados dos habitantes de Montana do Partido Comunista da China. Caso haja descumprimento da lei, a multa tanto para a rede social quanto para a loja virtual pode chegar a $10 mil, cerca de R$50 mil pela cotação atual. Já a partir do dia 1º de junho, os dispositivos do governo não poderão ter aplicativos que coletem e forneçam dados para adversários estrangeiros, o que inclui os aplicativos WeChat, CapCut e Telegram. E para a gente encerrar, já imaginou estar usando o seu celular para checar seu carro quando vê um sofá voando? Pois foi exatamente isso que aconteceu. Onur Kalmaz simplesmente conseguiu registrar um móvel voando da varanda de um prédio de 35 andares após fortes chuvas e tempestades que atingiu o distrito de Kankaya, na capital da Turquia. Kalmaz disse que o sofá caiu em um jardim depois de bater em prédios próximos. Ninguém ficou ferido, só foi o susto mesmo. E eu fico por aqui, mais notícias às 6h30 com a Júlia Dariva e a Maria Alice Dias. Às 10 da noite, eu e Alexandre Jaqueto te esperamos ao vivo no Jornal das 22. Obrigada pela companhia. Tchau.